Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Negócios S.A., nosso encontro semanal aqui na BBC News, sempre comigo, Marcos Saravari, e também com o Gustavo Araújo, sempre trazendo grandes nomes, né, de CEOs, empreendedores, referências do mercado que estão transformando, revolucionando esse país em todos os seus segmentos, né? E hoje a gente está aqui com um encontro muito especial, né, nessa tarde, né, Gustavo? Isso aí, Marcão. Hoje a gente recebe o Gilson Rodrigues, que é fundador do G10 Favelas. Além disso, cara, até vou pegar aqui. Tem um currículo assim, um currículo que incrível. para. Talvez em uma hora a gente não vai conseguir. Vou falar algumas coisas aqui, né? Vamos lá. O Gilson foi premiado com o Prêmio Empreendedor Social de 2020 pelo jornal Folha de São Paulo. Tem medalha Anchieta e diploma de gratidão da cidade de São Paulo em 2021. Em 2022 foi nomeado Homem do Ano em Mobilização Social pela revista GQ Brasil, reconhecido como um dos maiores dealmakers do país. Para resumir, tá um pouco do Gilson. É alguém que leva empreendedorismo e desenvolvimento econômico para as favelas do Brasil, porque as favelas têm muita riqueza e a gente vai descobrir agora nesse programa com essa entrevista incrível. Seja bem-vindo, Gilson. Obrigado. Olá, comunidade. Então, feliz demais por estar aqui no Negócio S.A., poder compartilhar um pouco dessa trajetória e buscar também ressignificar o olhar daquelas pessoas que estão olhando para as favelas sob uma perspectiva de violência e de carência, né? Nós queremos trazer uma perspectiva de que existe ali uma série de oportunidades para transformar a vida e ajudar o Brasil, né? A gente tem presidido ali um bloco de líderes que chamamos de G10 Favelas, que esse G10 Favelas se inspira no G7 e no G20 dos países ricos para ser o bloco das favelas ricas, porque essas 10 maiores favelas do Brasil têm um potencial de consumo de 8 bilhões de reais. As favelas do Brasil, existem 20 milhões de pessoas, são cerca de 14 mil favelas, têm um potencial de consumo de 200 bilhões de reais. Se nós fôssemos uma empresa, nós seríamos a Petrobras, a Vale. Como é que ignora uma economia como essa? Então nós estamos aqui mostrando que essa economia é economia ativa e que pode ajudar o Brasil a crescer, desenvolver e ampliar as suas conquistas e a transformação social. Excelente. Ô Gilson, acho que a primeira pergunta que a gente sempre fala para a gente conhecer, lógico que a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, né, ativismo social, né, construção realmente de um futuro melhor para o Brasil, para os brasileiros. Mas uma pergunta muito simples, muito fácil de responder, né? Por que o Gilson é o Gilson, né? Como que você chegou até aqui? O que você fez de diferente? O que faz você diferente, né? Acho que é o grande recado aqui de hoje. Eu sou o Gilson Rodrigues hoje porque eu não tive alternativa de ser outra coisa. Eu nasci na Bahia, mas vivo em Paraisópolis desde meus 5 anos. E quando as pessoas olhavam para o Gilson, aquela criança, elas só viam um trombadinha. Via alguém predestinado a dar errado, via alguém que não teria futuro. O famoso sem futuro, talvez, quando olhavam para mim, elas enxergavam isso. E enxergavam isso porque eu nasci de uma mulher surda-muda, que teve 14 filhos, que vivia em cima do córrego em Paraisópolis, numa região chamada Pé Inchado. E aí minha mãe morre. E essa situação fica ainda muito mais agravada. E eu tinha 2 caminhos ali. Eu podia ir para o caminho da qual a sociedade já me empurrava para ser uma criança trombadinha, para ser alguém predestinado ao fracasso, ou ir buscar criar uma nova história, uma história da qual eu pudesse escolher o meu futuro e não o que as pessoas achavam. Então foi assim que eu fui me transformando no Gilson Rodrigues, buscando virar gente, porque falavam para mim assim, esse menino vai crescer e não vai virar gente, porque eu falava muito. Eu sou uma criança que era uma criança muito agitada, esperta, e às vezes uma criança esperta e agitada na favela logo é vista como trombadinha. Só que numa família rica, Gustavo, uma criança com as mesmas características daquele Gilson, logo é dado como criativo, empreendedor, futuro CEO. Então eu fui percebendo que a forma da qual as pessoas me olhavam ia me ajudar e me atrapalhar. E elas precisariam me ver como eu era. Eu era um menino bom, que queria dar certo, que queria honrar a minha mãe, que queria ficar rico. Porque quando a minha família chegou em São Paulo, direto para Paraisópolis, aos 70 anos, o sonho principal era ficar rico, dar educação para os filhos e ajudar aqueles que ficaram. Ninguém sonha em morar na favela, ninguém sonha em morar em cima do corpo, ninguém sonha em passar por essas dificuldades. Então, eu me tornei o Gilson de hoje, que ainda sou um homem em construção, porque eu não tive alternativa. Ou era o caminho do bem ou o caminho do mal, e eu sempre acredito na luz e na inspiração de Jesus para transformar a minha vida e inspirar outras pessoas
a também se transformar. Eu fui olhar para aquilo que eu tinha e não para aquilo que faltava. Me faltou pai, me faltou mãe, alimento, o cuidado, a proteção. Eu podia olhar para tudo isso e me colocar numa condição de vítima, porque eu também fui treinado para ser contra a sociedade, contra o Morumbi, contra todo mundo. E eu achava que tinha muita gente contra. Eu queria ser a favor de alguma coisa que pudesse transformar a minha vida, e ao transformar a minha vida, outros filhos da muda, outras pessoas órfãos, outras pessoas que estavam passando dificuldade, pudessem falar, olha lá, tá dando certo aquele caminho ali, vamos seguir juntos, né? Fazer que nem Chapolin Colorado, siga-me os bons, né? Então, acho que os bons foram se juntando e nós fomos construindo um novo momento, em que esse momento está se consolidando agora, né? Mas é uma trajetória já de 25 anos, que ainda tem que estar no começo ainda. A gente está te seguindo, a gente está seguindo essa cola. E você construiu assim o seu futuro, e acho que hoje você faz também essa construção de milhares de pessoas que te seguem, te veem como referência, a gente aqui, você que está assistindo, o Gilson. Mas a pergunta é assim, o que foi o start, né? O que foi a faísca, qual foi alguma referência que você falou, realmente eu quero fazer essa construção, eu quero ajudar o país, eu quero ajudar minha família, eu quero ajudar minha comunidade, eu quero ajudar as pessoas que vão me seguir, né? O que foi esse momento aí? Eu tive vários dias D. O principal dia D, quando eu decidi virar agente, foi quando a minha família decidiu que iria me doar para alguma outra família cuidar. E que eu deveria voltar para a Bahia, porque elas tinham medo do que eu poderia me transformar dentro da favela. E eu sempre amei a minha família e amei e amo demais São Paulo. Desde muito pequeno, quando eu estava na Bahia com 5 anos, eu queria vir para São Paulo. E eu sou feliz, inclusive, porque eu sou paulista, agora cidadão paulistano de carteirinha, porque eu recebi o título de cidadão paulistano. Então eu amo, de fato, São Paulo. Mas o dia D foi aquele dia em que elas iam me mandar embora e eu decidi fugir. E eu fugi de casa ali do ciclo familiar. Isso por volta dos 10, 11 anos. E eu decidi fugir naquele dia. E perambulei ali pelas ruas do Einstein, pelas ruas do estádio do Morumbi. E decidi voltar naquele dia D para me vingar. E aí a vingança seria que eu ia estudar, ia trabalhar, ia virar agente para poder transformar a minha vida e encontrar meus irmãos. Era uma coisa assim que eu achava que se minha mãe estivesse viva, ela queria reunir a família novamente. É um desafio, porque está todo mundo já grande, cada um está com sua vida, não está com essa mesma ideia, mas a gente vai se encontrando e vai percebendo e conhecendo as histórias de cada um, né? Então isso é muito interessante. Tem uma irmã que eu já encontrei na Bahia, que a gente sabia que um era irmão do outro, a gente percebia que era irmão no olhar, no jeito, mas a gente nunca se falou, nunca falamos que eram irmãos, e a gente agora descobrimos, nós somos irmãos, lembra? A gente já sentia, só que nós não nos encontramos ainda, e é a minha irmã mais velha, ela está com 43 anos, eu estou com 40, e aí ainda não deu da gente se encontrar, mas uma hora a gente se encontra. Que bacana, hein? A gente vai fazer um encontro aqui no negociário. Dá um novo programa. Ela deve estar bastante orgulhosa de você também, né, Gilson? Tomara. Eu estou orgulhoso pela mulher que ela se tornou, uma mãe de família, tem filhos, então eu olho e acho tudo muito lindo. Muito bom. E quando a gente fala assim, hoje em ativismo social, né? Como é que foi também essa evolução? Porque, se me corrija se eu estiver errado, também existe, lógico, um trabalho feito ali na comunidade, mas tem um momento que você acaba se tornando um profissional, assim, uma profissionalização, você tem recursos entrando, você tem uma prestação de contas, né? Você tem um efeito na sociedade que você precisa medir, realmente o efeito está sendo positivo, né? Como é que foi também essa evolução, né, de você realmente fazer uma transformação sua, mas também de levar essa transformação para a sociedade, né? É super desafiador achar o ponto em que você consegue fazer a sustentabilidade das ações, né? Quando nós começamos o trabalho, nós começamos pelo Grêmio Estudantil, nós éramos um grupo de moleques, pretinhos, magrinhos, que queriam dominar o mundo. E que não sabiam exatamente como fazer, nem escrever projetos, nem quais seriam os caminhos. Mas nós tínhamos muita vontade de fazer, e a gente tinha, de alguma forma, essa ousadia da juventude. Tem uma música que nos norteou há muito tempo, que era Eu Acredito na Rapaziada. Então, essa música ficou muito na nossa cabeça como uma inspiração. E no primeiro passo, para poder fazer o trabalho em Paraisópolis inicialmente dar certo, nós fomos contar com o próprio morador do Morumbi.
Então, o Morumbi já foi um dos principais bairros do Brasil, no que diz respeito ao PIB, e nós tínhamos ali acesso a uma série de juízes, advogados, jogadores de futebol, apresentadores de televisão, tinha uma série de pessoas que eram os nossos vizinhos e que nos olhavam de alguma forma como inimigos, tinham medo da gente. E aí nós passamos a dizer que não existia um Morumbi bom com Paraisópolis ruim. Se quisesse melhorar a condição de violência da região, precisaria ajudar Paraisópolis. E aí nós podemos contar com uma série de personalidades, como Chico Pinheiro, que é um padrinho nosso, Ana Maria Braga, a Sônia Bride, uma série de pessoas, advogados, juízes que eram ali, que nós começamos a abordá-los e falamos, queremos transformar Paraisópolis num bairro. E aí houve um grande processo de engajamento, onde nós temos padrinhos que nos ajudam a levar as nossas causas e estas ações para que, a partir dessa divulgação e dessa visibilidade, também a gente possa ter recursos para poder viabilizar as ações. Isso no que diz respeito ao social. Mas nós percebemos que nós poderíamos criar negócios de impacto socioeconômico, né? Em que a gente pudesse olhar a forma das pessoas poderem terem dinheiro, porque a gente dava cesta básica, e é uma cesta básica, e que nós escolhemos o que tinha nos itens. Então nós gostaríamos que as pessoas pudessem ir no mercado e comprar o que ela quisesse. Para isso elas precisariam ser qualificadas, elas precisariam criar formas para que elas pudessem ter uma renda. E nós fomos identificando que 40% da população da favela sonhava em empreender, mas não tinha acesso à informação, a crédito, a outras ferramentas para poder prosperar. Então, nós olhamos para isso e falamos, poxa, e se a gente começasse a criar produtos para que a partir desses produtos pudesse gerar sustentabilidade para o projeto e também para as iniciativas e ajudar esse empreendedor a prosperar. E aí foi esse primeiro insight que nós fomos tendo. E aí começou as grandes descobertas. A primeira descoberta é que, apesar das favelas movimentarem 200 bilhões de reais por ano, nós sofremos uma espécie de embargo econômico. Como é que esse embargo econômico acontece? Quando os aplicativos de carro não vão. Então os moradores têm que ir numa avenida mais próxima e eles têm que vir andando para dentro da favela, porque os aplicativos não entram. Quando eu preciso de um crédito num banco, o banco nega crédito para morador de favela por fatores, às vezes, da burocracia que é estabelecida. O empreendedor de favela não consegue comprovar as mesmas legalidades como o morador do bairro. Então, às vezes, pede escritura, alvará, que são sistemas de organização que na favela não consegue cumprir, porque ainda não houve um processo de formalização ali, por exemplo. Então, existe uma série de barreiras que foram acontecendo que inibem o crescimento pessoal, econômico, mas ainda assim essa economia é ativa. Então, nós vamos começar a criar negócios onde os negócios pudessem resolver os problemas que existissem nas favelas e que Paraisópolis, a partir do seu hub, que é uma espécie de Vale do Silício das favelas, pudesse provar aquele mercado e escalar essas iniciativas para as outras favelas do Brasil inteiro. E assim nós criamos o G10 Bank, que é uma espécie de BNDES da favela. Então nós fizemos o programa, passamos por mentoria, inclusive com o próprio BNDES, ganhamos ao desafio do BNDES. Nós participamos de um trabalho, uma mentoria junto ao Banco Central e desenvolvemos um novo score de crédito para a favela, onde a gente vai olhar não só a SPC Serasa, mas vai ver a participação da comunidade, a reputação, tem uma série de critérios que pontuam e a partir dessa pontuação, ainda que a pessoa esteja negativada, nós damos um crédito. Então você tem todo um processo, o banco está um olhar diferenciado, porque a gente não pode tratar essa pessoa que tem acesso a todas as oportunidades, porque tem documento para isso, e a outra que de repente não tem. Então nós fizemos isso, a DOC é uma parceira nossa de tecnologia, então nos ajudou a fazer o processo de plantação. O banco cresceu nesse último ano para 20 mil novas contas e lançamos alguns bons produtos. Então hoje nós temos uma máquina de cartão de crédito, chamamos a Patroa. Né? Então quando você olha para as empreendedoras, a maioria são mulheres. Temos um seguro em parceria com a Mafre, temos um consórcio, que é o consórcio G10, temos um cartão. Então nós fomos criando um ecossistema para que todos os serviços bancários pudessem ser atendidos ali para o morador da favela. Então essa foi a primeira iniciativa que ajudou a alavancar as outras, porque conseguiu oferecer crédito. Então uma das mais conhecidas, que inclusive fez o IPO na Bolsa de Valores da favela, é a Favela Brasil Express, uma espécie de FedEx das favelas,
onde nós desbloqueamos o CEP do e-commerce e o morador compra para o e-commerce e aí cai nos nossos microcentros de distribuição e fazemos a entrega diretamente na residência desse morador. Antes, o morador de favela tem um CEP bloqueado. Então, se eu tentasse comprar um copo, por exemplo, no e-commerce, dizia que não ia chegar, eu tinha que colocar o endereço da patroa ou qualquer outra forma, ou não comprar concretamente. E aí nós fizemos um sistema, pegamos esses CEPs ou criamos um CEP novo, estamos em um processo de criação de CEPs junto com a Google, chamada Plus Code, colocamos nas plataformas e quando o morador vai comprar, cai direto no nosso centro e nós fazemos a entrega diretamente à residência. Nós comemoramos agora, em novembro do ano passado, 2 bilhões de reais em mercadorias entregues. 250 funcionários, é um jovem que começou a operação com 20 anos de idade, está faturando bastante e agora está preparando um novo momento em que ele vai abrir um capital para receber novos sócios e ampliar para o Brasil inteiro. Então, o que nós queremos mostrar agora com a Favela Brasil Express, que uma iniciativa que nasceu na favela agora vai para Faria Lima. Então vocês vão ouvir, eu estou dando esse spoiler aqui, mas vocês vão ouvir em breve falar sobre essa operação que nós vamos fazer da Favela Brasil Express. Muito bom. Ô Gilson, vamos fazer um rápido intervalo, tem muito assunto para falar. É um rápido intervalo, a gente volta, a gente tem que falar de bolsa de empreendedorismo, né, ativismo social, muita coisa para falar. A gente volta, pessoal, um rápido intervalo, 1 minutinho, a gente está de volta para o nosso negócio social especial com o Gilson aqui. Te espero lá, até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso negócio SA, sempre comigo, Marco Saravalli, siga lá no Instagram, Marco Saravalli, né, do ZLZ, e também Gustavo Araújo, deixe seu Instagram aí para todo mundo seguir. Vamos seguir o Gustavo Araújo _oficial. É isso aí. Pessoal, hoje a gente está aqui com o Gilson Rodrigues, a gente está falando aqui sobre todo esse ativismo. O Gilson, eu queria só dar um passo para trás também para entender um pouco dessa parte do empreendedor de uma forma geral, né? E é lógico que assim, pegando a jornada aqui, né? A gente fala aqui entre nós aqui, né? Você tá ficando velho, né? A gente fala experiência, né? Mas pegando a sua experiência, né? Aqui a gente fala assim, pô, hoje, de certa forma, né? Independente se está na comunidade, mas principalmente falando do G10, hoje a gente tem um maior nível de informações, né? Informações boas e ruins, mas a gente tem muito mais informações disponíveis. E aí você me corrija se estiver errado. Aqui realmente é provocação, né? Será que hoje um jovem está mais fácil ele se tornar empreendedor, né, de ter o seu negócio, de realmente transformar a sua vida, ou continuam as mesmas dificuldades? Como é que você vê hoje, né, o jovem que faz parte de uma comunidade, olhando para o futuro empreendedor, que é o nosso principal foco aqui, né? Eu acredito que hoje está mais fácil para todos poderem empreender. Existem alguns desafios ainda que o território de favela enfrenta, que foi essa da qual eu disse sobre o embargo econômico. Sim. Tem limitações formais, concretamente, para que as pessoas possam empreender, abrir sua empresa, CNPJ, tem todo um processo que não é simples e que requer aprendizado. Um jovem da Faria Lima que quer empreender é bem diferente de um jovem da favela. Primeiro que ele acaba tendo muito mais recursos, muito mais estrutura, por vezes foi treinado para isso. E na favela, o principal desafio hoje é a mudança de cultura de mentalidade. Porque as histórias de sucesso da favela, elas não têm sido contadas. Nós temos contado as histórias de violência. Então, se a gente não consegue contar as histórias de sucesso, esse jovem que sonha em empreender, virar um empresário e se transformar, ele acaba olhando para isso como um sonho, como ser astronauta um dia, que é uma coisa que parece muito distante, porque não tem. Mas você tem o jovem da favela que virou jogador de futebol, que virou MC. Mas rapidamente, quando ele chega por volta dos 15, 16 anos, ele descobre que esse sonho não é para todos. E aí é a nossa idade principal que nós temos que ter mais atenção, que é esse período em que as pessoas precisam ter o primeiro emprego, que precisa ter experiência, porque aí ele está mais vulnerável às questões da violência, do desemprego. Então está muito mais fácil, mas num espaço em que culturalmente as pessoas têm tido menos oportunidade de se transformar e de se enriquecer, quando ele chega nessa etapa, ele vai falar, não, isso já tô velho, já passou. Eu lembro o Giva Pereira falando, que é da Favela Brasil Express, ele achava que com 17 anos ele tinha nada errado na vida.
E eu falei, deixa de loucura. Deixa de loucura. E aí nós fomos reconstruir, né? Que oportunidades nós temos aqui. Você falou de novinho, que a gente chama ele de rico e bem novinho. É um programa que ele tem de mentoria para acompanhar e ajudar jovens a ficarem ricos desde cedo. Então isso é uma experiência que nós estamos fazendo. Então quando o Giba empreende e dá certo, ele um morador de Paraisópolis, que estudou nas escolas, que todo mundo conhece, ele dá perspectiva para aquele outro colega dele ou alguém que conhece ele dali, de que pode transformar. Então, eu não digo que falta informação neste momento. Hoje em dia nós estamos cada vez mais conectados, mas falta formação e acesso para chegar. E principalmente a mudança de mentalidade, de uma perspectiva de que dá para fazer. Porque quando você olha para o território, todo mundo acha que é muito mais difícil. E é, de fato. Né? Mas nós temos que criar ali facilitadores para que... Acho que tem esses exemplos mais do seu lado, o cara que você está do seu lado vendo, né? Sim. Eu acho que isso se torna muito mais motivador e ativacional. Exato. Do que você, fulano lá de longe, Exato. Né? Do seu lado. Isso. Cara, eu queria entender mais essa questão de Bolsa das Favelas, porque eu achei muito incrível. Vocês trouxeram ali uma ideia de captação de recursos, né? Para as boas ideias, Sim. que a gente já provou que tem boas ideias. Sim. E aí de onde que vem essa ideia de criar a Bolsa das Favelas, né? E trazer dentro desse cenário todo, assim, poxa, eu quero trazer funding para esse empresário, para esse... Todas as iniciativas, elas surgem da necessidade de resolver um problema. E todas elas têm um nome que também é uma provocação para que as pessoas consigam entender o que nós estamos falando. Então nós temos, por exemplo, o LinkedIn da favela. Porque muitas empresas querem ser mais diversas e elas falam que não conseguem encontrar os profissionais. Aí nós dizemos, vocês estão procurando no lugar errado, então procure no LinkedIn da favela. Então é emprego e qualificação, para moradores de favela. Então a gente ajuda e facilita. Nós criamos também a agrofavela, que são fazendas urbanas dentro da favela. A Favela Brasil Express é o Correios ou o FedEx das favelas. Então já fica criando paralelos. Quando essas empresas começaram a prosperar, muita gente que está vivendo essa moda do empreendedorismo começou a nos acionar para fazer investimento, que são os famosos investidores anjos. A gente tem sido muito procurado pelos investidores anjos. Mas o que a gente acabou descobrindo ao longo desse processo, que muito investidor anjo era investidor capeta. Porque eles queriam vir, botar um trocadinho e levar 80% da empresa e fazer o idealizador ser funcionário. Então, a gente vê muito investidor anjo tirando de alguma forma os sonhos desses empreendedores. E aí nós chegávamos numa situação em que tinha um bom negócio, uma excelente ideia, e o investidor querendo oferecer um trocadinho. Só que esse trocadinho, na mão desse empreendedor, é um trocadão, porque ele nunca viu. Isso aqui é uma grande... É a oportunidade da minha vida. Mas, de alguma forma, aquele sonho está sendo roubado. Aí eu pensei, ouvindo e vendo isso, porque aconteceu também nas nossas iniciativas, em criar uma solução. E daí nasce a ideia da criação da Bolsa de Valores da Favela, onde os negócios podem fazer um IPO, né, que na verdade é uma captação via crowdfunding, regulada pela CVM, em que nós distribuímos os resultados. Legal. Então, um bom exemplo que nós fizemos é a própria Favela Brasil Express, onde nós fizemos o primeiro IPO, captamos R$980 mil para ampliação das bases e temos distribuído os resultados. O nosso primeiro relatório de resultados quem fez foi o Jojo, da Empíricos. E aí provou que o nosso resultado, naquele período, era maior do que a Bolsa do Brasil. Então foi uma coisa muito especial, provando, mais uma vez, que investir nos negócios de favela dá certo. E aí como é que a gente pode dar mais visibilidade a isso? Então, na nossa busca por mostrar esse lado empreendedor da favela e não o lado pedidor, nós decidimos promover a Semana das Favelas do Brasil em Nova York. E nessa Semana de Nova York fizemos uma série de palestras, de encontros, fizemos um jantar na laje, lá no rooftop, super chique, foi maravilhoso. E o nosso grande ato foi fazer um paralelo junto à Bolsa de Valores de Nova York, e nós fizemos lá toda a cerimônia de toque do sino da Bolsa, mostrando esses negócios. Então foi uma experiência muito legal. E fizemos também aqui na B3, na Bolsa do Brasil, né? Esse momento que foi muito especial. A gente tem convite para tocar bolsa em Shenzhen, na China. Eu estive na China,
na Bolsa também na França, mas agora nós estamos preparando as empresas para que elas possam crescer no próximo período, e nós queremos fazer o primeiro unicórnio da favela. Então a favela ainda não fez seu primeiro unicórnio, e nós estamos olhando para essas iniciativas como soluções simples, inovadoras e de grande escala, para que elas possam se transformar e fazer de fato essa grande mudança que é dinheiro no bolso. Quando a gente fala em acabar com a fome na favela, quando a gente fala em acabar com a violência doméstica, se fala sobre dinheiro no bolso. E eu falo isso e me emociono, porque quando eu estava passando dificuldade, sem pai, sem mãe, a gente não tinha este olhar de que era necessário passar por um processo de desenvolvimento econômico. Então me obrigaram de alguma forma e obrigam as pessoas a viver do básico, da bolsa básica, da cesta básica, da casinha básica. Só que a gente não nasceu para ser básico, a gente quer o melhor. Por que estão tirando esses sonhos da gente? Então nós estamos trabalhando para recuperar os sonhos da casa boa, de comer bem, de poder ter lazer, de poder ter acesso à cultura. E como nós estamos fazendo isso? Praticando, fazendo na prática. Cara, o que me impressiona é que eu olho para o Brasil sempre com muito bons olhos, assim. Sim. Muitas pessoas falam, eu quero sair do Brasil, a situação que a gente está vivendo, segurança jurídica. Eu sempre falo, o Brasil é o melhor país para viver. Sim. Se você está falando que tem 20% da população que está nas favelas, 200 bi de oportunidade ano, a gente tem, provavelmente, esse unicórnio vai, tendo a oportunidade certa, vai chegar. O Brasil tem uma oportunidade assim, muito grande, né, de pessoas que fazem acontecer. Eu acredito que em todo lugar, né? Eu acredito que esse público, que antes era improvável, que era deixado de lado, hoje é inevitável. As empresas que não estão enxergando, olhando esse mercado, estão perdendo dinheiro e a oportunidade de ajudar o Brasil. Porque eu não estou pelado, eu visto roupa, ou seja, eu consumo vestuário, eu me alimento, eu bebo, eu me divirto. Então, essa parcela do mercado que antes não aparecia em lugar nenhum, ela quer aparecer, ela quer gastar, ela quer qualidade, ela quer oportunidade. Então nós estamos olhando para isso. Mas também olhando uma perspectiva assim, de que nós não somos o futuro, como o Brasil é o país do futuro, e esse futuro não chega. Estão nos enganando. Então a favela é o presente, nós queremos ser o presente, queremos viver essa necessidade. Quando eu era menor, lá por volta dos 14, 15 anos, que eu comecei a ir para o Grêmio e tal, logo vieram pessoas falar, você tem que ser do contra. Vamos ser contra a Folha, contra as empresas, contra as multinacionais e tal. E eu não queria ser essa coisa do contra e tal, porque eles me diziam assim, que se eu fosse do contra, daqui 50 anos eu ia viver com meus netos um país melhor. Eu falei, e o hoje? Eu queria viver hoje, eu queria sair do córrego hoje, eu queria poder me alimentar bem hoje, eu queria ter um trabalho decente hoje. Então o que eu posso fazer, para além de brigar, para transformar a vida e a minha vida também hoje? Então, eu estou indo nessa linha e nós estamos sentindo que temos inspirado líderes no Brasil inteiro a ser seu próprio herói. Porque a gente, Gustavo, nós elegemos heróis, por vezes, para colocar a culpa neles. Às vezes é o pai, a mãe, às vezes é o senhor da empresa, às vezes é o presidente, é o prefeito. Então eu não estou procurando culpados. As favelas não estão procurando culpados. Nós queremos soluções que transformem a nossa vida, ser CEO de nós mesmos. Então, eu quero ser CEO de mim mesmo e ser meu herói para transformar minha vida e, a partir disso, impactar e transformar e dar bons exemplos de processo de mudança. Muito bom. Muito bom. Até tá falando, pensando aqui que o pessoal querendo sair do Brasil, e aí a gente fala assim, até a gente tá gravando hoje, eu falo assim, vou lá para a Argentina. A Argentina pode até ter futebol melhor do que o Brasil, mas a Argentina não tem Gilson Rodrigues. Não tem Pelé. O Brasil é o melhor. Não tem Pelé e tantos outros craques. Eu acho assim, a pessoa pode sair do Brasil. Eu já estive em 17 países, levando esse movimento de transformação. Então vá lá, passeie, mostre quanto o Brasil é bom e cheio de oportunidades e volte. Entendeu? E volte. As oportunidades estão por aqui. Pessoal, vamos fazer mais um rápido intervalo. É 1 minutinho e a gente volta aqui com o Gilson Rodrigues no nosso Negócios S.A. muito especial nessa semana. É 1 minutinho, te espero já. Até mais. Tchau. Fala,
pessoal, estamos de volta aqui ao nosso Negócios SA, muito especial aqui hoje com o Gilson Rodrigues. E a gente estava falando aqui sobre empreendedorismo, ativismo social, mas antes disso, antes que a gente esqueça, você tem diversos projetos, mas eu queria a gente falar um pouquinho sobre a Bolsa. Primeiro, como acompanhar, né, todos os seus projetos, mas principalmente da Bolsa, tem um site, Instagram, como que é melhor? E segundo, acho que assim, de um olhar de um investidor, né, que queira investir numa oferta, e o inverso também é verdadeiro, né? Para quem é empreendedor, para quem está na comunidade, quiser levar alguma possibilidade, ou fazer essa captação, como também acionar para obter esse recurso. Em geral, as informações dos projetos e dos negócios G10 estão dentro do nosso site ou no nosso Instagram, então tem essa divulgação. O empreendedor de favela que quer abrir um IPO, ele pode se inscrever quando nós abrimos edital. Então, todos os anos, nós abrimos um edital para que os negócios possam se inscrever e a partir dessa seleção, de algumas entrevistas, nós fazemos este IPO. E qualquer pessoa no Brasil pode investir a partir de R$10 naquela iniciativa. Então, é muito simples, é super fácil. Hoje, nós temos feito a parceria com a DivHub, que é uma plataforma, mas a Bolsa ela pode estar em diversas plataformas e podemos fazer com uma série de programas que possam fazer o crowdfunding e que tenha a regulação da CVM. Então, a gente tem essa abertura para poder fazer essas captações. E o nosso grande poder é ter provado que as iniciativas funcionam e que dão resultado, concretamente. Então, nós temos a responsabilidade de fazer a captação, mas nós estamos também bem preocupados com o investidor. Nós queremos que o investidor tenha o resultado, porque, de alguma forma, também é um grande teste, é um grande piloto para mostrar que isso é uma possibilidade real. Então, tem muitas pessoas que se inscrevem e que estão despreparadas ainda, algumas com negócio, outras com ideias, e aí nós trazemos esse grupo de empreendedores para o G10 Bank. E aí eles vão ter aula de educação financeira, eles vão ter acesso, de repente, a crédito direto. Então, nós vamos ali olhar as oportunidades para que esse empreendedor tenha algum tipo de acompanhamento e até mesmo preparação para que a gente também tenha segurança para fazer o IPO. Boa. Ô Gilson, eu tenho uma pergunta aqui bastante polêmica. Né? Quando a gente olha o seu currículo aqui, reconhecido, né, pela diversas instituições, Empreendedor Social 2020, né, o Gustavo falou lá no comecinho, pela Folha, Medalha Anchieta de Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo, né, pela Homem do Ano, né, Mobilização Social, Revista GQ, e não para, né? Tá. E aí chega uma hora... né? Também foi homenageado Empresário e Ascensão do Ano 2024, né? Lá no Jantar comunitário. Exato, Eu estava lá também. Não recebi prêmio, mas um dia talvez Ô Gilson, mas e aqui é super amizade aqui, a gente fica à vontade, a gente vai provocando, né? Mas chega num momento que você fala assim, pô, eu já fiz muitas conquistas, né? Pô, tem uma lista muito grande aqui, né? O que você acha que te falta ainda? Que você fala assim, pô, eu quero os próximos 5, 10, 15, 20 anos conquistar esse objetivo, ser reconhecido dessa forma, né? Porque você tem um currículo muito extenso, muito reconhecimento, isso é muito legal, uma referência para diversos órgãos aqui, né? Referência para jovens, mas qual que é o seu, assim, você fala assim, o que realmente ainda me falta que eu preciso entregar para a sociedade? Não me falta nada. Não me falta nada. Geralmente a gente não se define pela falta, a gente define pelo que temos. E nós temos ainda muito potencial. A gente tem o potencial de fazer o primeiro unicórnio da favela, isso seria uma excelente conquista. Nós estamos buscando criar uma escola que ajudasse a estruturar uma metodologia, que é essa metodologia que nós estamos estabelecendo a partir do G10, que trabalha a questão da espiritualidade, que trabalha a teoria de John Nash, onde todo mundo se ajuda, todo mundo ganha, porque hoje o mercado é um mercado que um compete contra o outro, então se a gente se ajudar, nós vamos ter mais resultados, da energia do universo, da física quântica. Tem uma série de fatores que nós trabalhamos ali no nosso dia a dia e no nosso ambiente, que faz com que essas iniciativas possam ter mais sucesso. Então nós queremos contar. Então, o próximo projeto, talvez o grande projeto para esse ano, é a criação dessa escola, que também é um spoiler, que nós devemos anunciar no dia 10 de junho, lá no Hotel Palácio, lá no Hotel Rosewood, com o jantar que nós fazemos
todos os anos a gente faz 2 jantares, um no Hotel Palácio Tangará, outro no Rosewood, primeiro semestre, segundo semestre, e nesse próximo jantar nós vamos anunciar a construção desta escola. A nossa ideia é que essa escola esteja fora da favela, quem sabe numa mansão, nos jardins, onde a gente possa se conectar o bairro, em que a favela também sai para poder contribuir com o bairro. Então, nós estamos construindo esse conceito, daqui a pouco nós vamos contar e certamente será algo inovador e que muitas pessoas vão poder participar de dentro e de fora da favela. Gilson, muito incrível. O G10, ele traz ali as 10 maiores favelas em PIB, né? Existem muitos desafios também nessa jornada. Sim. Bom, vamos lá. A gente sabe que no Brasil existe, não sei se é algo bom ou ruim, mas aqui vai uma provocação. A gente sabe que na favela, muitas pessoas acessam o CadÚnico e recebem uma assistência do governo chamada hoje de Bolsa Família, né? Sim. Essa família, essa mãe, esse pai de família, enfim, se ele abrir uma empresa, ele perde benefício. Sim. A minha provocação é, nós temos hoje uma população na favela que tem medo de perder o CadÚnico para empreender e acaba ficando travada, ou você acha que isso não existe? Existe, mas temos que explicar. Primeiro assim, são 68 milhões de pessoas que recebem hoje o Bolsa Família. E o Bolsa Família tem algumas regras que está travando o Brasil concretamente. Então você tem uma massa de pessoas que precisam do Bolsa Família, porque se perder concretamente volta nas condições de fome, mas nós poderíamos criar uma regra de transição, onde, por exemplo, muitas pessoas que recebem o Bolsa Família não podem ter um emprego com carteira assinada. Então, se ele tem um emprego com carteira assinada, ele perde o programa. Então, haveria de ter alguma condição para que o período de um ano, um período X, a pessoa pudesse continuar recebendo e ter seu emprego. Isso seria uma oportunidade para poder resolver o problema. Tem muitos empresários hoje no Brasil que precisam contratar e aí não pode contratar, e o funcionário, né, o desempregado, em tese, ele fica numa condição difícil, porque se ele vai trabalhar com carteira assinada, na mesma velocidade que ele consegue, que ele perde o benefício, ele não vai conseguir de volta. Então é difícil, é burocrático. Então teriam que criar processos de transição para que este empreendedor, para que pessoa que quisesse trabalhar ou ampliar a sua vida, não ficasse refém do Bolsa Família. Tem muita gente refém do Bolsa Família. Ele gostaria de ter um emprego melhor, de ter uma renda melhor e tal, mas se ele ficar aqui, ele não tem garantia desse processo. Então, talvez criar processos de garantia. O que nós temos visto lá, a partir principalmente do G10 Bank, que existe uma outra figura que acontece, assim, que é o PFPJ, que é a pessoa que ela tem comércio e ela não se regulariza. Entendeu? Ela é uma pessoa física, é um PFPJ, que a gente chama lá no banco. Então você tem muitas pessoas, né? Exatamente. Tem o Brasil, muita gente no Brasil tem informalidade na favela, deve ser grande maioria. Exatamente. O Brasil precisa olhar para isso. Não com um olhar de preconceito ou de marginalidade. Olha lá, o cara não quer trabalhar. Isso é coisa de gente que não pensa, gente sem cérebro. Então eu acho que tem uma divisão, né? Então como é que... Esse lado critica, o outro lado critica. Mas o cara que critica, na prática, não tá resolvendo nada. Então não é mais fácil você olhar e falar, que soluções podemos criar? Eu estou aqui propondo solução. A população quer trabalhar. Então, mas também não quer correr risco de voltar para uma situação de fome. Então, cria-se um modelo de transição, cria-se um programa específico para quem é empreendedor, por exemplo, ou cria uma bolsa empreendedor por um período, até que essa empresa possa faturar e estimula a abertura de CNPJs, e aí isso também volta para o governo como pagamento de impostos. Então, o Brasil é um país rico, cheio de gente trabalhadora, com vontade de fazer. Então nós temos que começar a criar soluções para esse Brasil, para que esse Brasil do futuro seja o Brasil do agora, o Brasil do presente. Não dá mais para esperar, entendeu? Essas briguinhas não valem mais a pena. Mas aí você já chegou a levar alguma proposta, assim? Sempre que posso, eu tenho feito essa provocação, porque é de fato um movimento de prosperidade que nós estamos levantando essa bandeira, mostrando o potencial e as possibilidades. Então, muita gente já acordou para isso. Muitas empresas já estão lá. Paraisópolis, inclusive, é um retrato disso. Hoje nós temos lá uma grande loja do varejo que está lá e é top 10 do Brasil.
Nós temos 5 bancos. Então você tem os bancos grandes, os bancões, e tem o nosso banco, que estão lá. Eu tenho 14 mil pontos comerciais, que emprega 21% da população que trabalha. Esse é um retrato de um Brasil que existe, que funciona e que precisa de mais oportunidades para poder avançar. Porque quando sai um crédito X do BNDES, esse empreendedor não pode pegar. Porque não está regularizado. Porque não está regularizado, porque não tem acesso, não tem programa. E quando tem, é só um lançamento. Eu estou vendo o BNDES lançar um monte de coisa lá, que é só para inglês ver, que é o famoso modelagem. Tem muito empreendedor e empresa usando a causa e fazendo modelagem. O que é modelagem? Modela, não entrega nada. É tudo mentira. Então, por isso que eu aproveito aqui para convidar quem quiser ir conhecer o G10 e suas iniciativas, vai lá e vai constatar o que nós estamos falando, que é a realidade. Apoie, participe, ajude, a gente está dando certo. Muito E, bom. Marco, temos que ir lá, hein? Vamos lá conhecer. Vamos marcar e depois a gente... Porque a Vale do Silício... Vale do Silício das favelas. Paraisópolis é como se fosse o grande... É a nossa sede principal, por enquanto. Vai para as outras favelas. Exatamente. Vocês têm alguma associação com as favelas antes do próximo bloco, que eles se inscrevem para participar, para receber Nós projetos? temos um movimento, que é a porta de entrada, que chamamos de presidente de rua, que é um líder ou uma pessoa daquela favela que se disponibiliza a participar de um grupo de 50 pessoas. Hoje são 4.002 presidentes de rua que estão empreendendo, que estão fazendo ação social, que estão cuidando. O interessante é que 83% desses líderes são mulheres. Então a mulherada tomando frente nessa dianteira, empreendendo e cuidando da sua comunidade. Muito bom. Pessoal, vamos fazer um último rápido intervalo. Aqui o Papo Bom passa muito rápido. E a gente volta aqui, inclusive, com umas imagens, né? Dependendo de umas imagens. Nesse nosso último bloco, a gente fala um pouquinho mais sobre números, né, expectativas, próximos passos aqui no nosso Negócios SA. É 1 minutinho, a gente faz um rápido intervalo, já a gente volta. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso Negócios SA muito especial nessa tarde, né? Junto aqui, sempre comigo e com o Gustavo Araújo, aqui da BNC News, né? E a gente está falando, Gilson, eu sempre gosto de traduzir um pouco isso em números, né? Mas você tem uma referência de quanto de pessoas, de empregos, de famílias vocês já impactaram até hoje? Sim, é muito interessante, né? Porque antes meu trabalho era ser presidente da Associação de Moradores de Paraisópolis. Então as pessoas me chamavam de o prefeito de Paraisópolis. Eu fui capa da Veja como prefeito de Paraisópolis e tal. E a gente cuidava ali de 100 mil pessoas, que é a favela. Quando nós fomos para o bloco do G10, nós passamos a 1,5 milhão de pessoas do bloco. E quando veio a pandemia, nós chegamos a atender mais de 8 milhões de famílias. Seja com programas sociais, seja com créditos, seja com oportunidades que foram criadas ao longo. Então hoje o G10 cuida de 400 favelas, né? São territórios com muitas oportunidades, que também precisam de apoio, de ajuda. Então nós estamos atendendo hoje alguns milhões de pessoas por ano, em diversas modalidades, programas, projetos sociais, é muito legal. E também ajudando as empresas a prosperarem. Então, este grupo de empresas, por exemplo, que está no Vale do Silício, das favelas ali em Paraisópolis, todas elas naquele espaço empregam 800 pessoas juntas. Então, você tem, por exemplo, um programa de moda, que é a Costurando Sonhos Brasil, que é uma maranhense e uma paraense que se juntaram e foram produzir moda. E eu falei para elas, tudo bem, nós vamos dar o crédito do G10 Bank, ou demos 15 mil reais para elas, mas nós tínhamos que sair do artesanatinho que não vende. Sim. E aí passar a produzir de fato uma estrutura de moda e de produtos que pudessem ser vendidos. E aí nós fizemos todo um processo, elas fizeram uma coleção, desfilaram na São Paulo Fashion Week, foram para Milão lançar uma coleção em Milão, foram para Harvard palestrar em Harvard, falou no Pacto Global da ONU em Nova York. Então a gente deu uma nova perspectiva, e dessa perspectiva elas conseguiram formar mais de 4 mil mulheres na área de costura, e hoje elas empregam 144 pessoas. E era uma salinha Costurando Sonhos Brasil. Vocês podem achar na internet também as meninas, e elas produzem tudo que é de pano. Então o que a gente decidiu fazer? Então nós fomos falar com os nossos parceiros e perguntamos, onde você faz seu uniforme? E aí um dos primeiros parceiros, por exemplo, foi o Santander. Então vocês já devem ter visto aquelas
camisas Polo, Vermelho, Santander, uma parte nós produzimos. Que legal. A Amazon é o nosso cliente, hoje é o nosso principal cliente, inclusive, compra muitos produtos e produz muitas peças. A Enel Energia, eu não sei nem se eu posso falar essas marcas aqui, mas tem uma série de marcas que estão atuando conosco e que utilizam essa estrutura para que elas possam também gerar trabalho e renda. E, de fato, é o seguinte, é um serviço que ela já vai precisar, que a empresa já iria fazer. Então, ao invés de fazer com qualquer uma outra pessoa que não está impactando tanto, faz com as mulheres das favelas e impacta e ajuda e transforma e tem sido muito legal. Tem um movimento também global, né? Que você precisa se adequar a alguns objetivos de sustentabilidade. Exato, né? sim. Muita gente só coloca um selinho, mas não está fazendo Exato. nada. Né? Acontece muito, assim. Acontece, inclusive, pedidos ou tentativas de tentar burlar esse tipo de coisa. A Costurando Sonhos, por exemplo, ela é referência na economia circular, de reaproveitamento de peças. Então, por exemplo, nós reaproveitamos, por exemplo, os uniformes das aeromoças da Latam, que é a nossa parceira, e fazemos peças espetaculares que têm ido para grandes desfiles, inclusive. Mas, às vezes, acontece uma situação em que vem uma empresa que quer fazer rápido e mais barato, compra a camisa da China e fala, vocês podem botar a etiqueta aqui e a gente faz um bem bolado? Não, a gente não está afim de fazer bem bolado, a gente vai fazer o certo. É como na empresa de logística. Se a gente tiver que negociar com alguém para entrar, não nos cabe. Então, aquele serviço tem que ser um valor para a comunidade, como um direito de todo mundo poder receber diretamente na sua residência. Então, eu tenho 14 mil favelas. Não é possível que em 1.000 eu não tenha essa oportunidade, em 2.000. Então, é mudar a lógica, porque as pessoas sempre acham que não vai dar, na favela não dá. Não, alguma favela vai dar. Em 1, em 2, em 1.000, tem 14 mil favelas, não é possível. Então, mude o seu olhar. Busque uma solução. Excelente. Cara, Só na costura não deixa o Gustavo virar cliente, que é um cliente exigente, né? Acho que nós temos clientes exigentes, muito exigentes, inclusive, e as peças, modéstia à parte, é de muita qualidade. Então, agora a gente tem um momento do programa, que é para falar assim, de erros e acertos de você, né, nessa trajetória. Sim. Acho que uma baita história aqui. Qualquer brasileiro, qualquer cidadão, qualquer empresário, é um mercado que quase ninguém estava olhando, e tenho certeza que a partir desse programa, muitos empresários vão te procurar, vão querer saber mais, como que eles podem, inclusive, levar suas empresas para lá. Uhum. Assim, como é que eu faço para acessar esse mercado e tal. Eu acho que vocês vão ser, o G10 como um todo esse ecossistema, né? Essa forma de unir, que com o tempo vai ser natural, né? Criar pontos, né? Para quebrar esses preconceitos, mas depois isso acontece natural. Exato. E tem um mercado muito grande aí, que certamente vai ajudar no PIB do Brasil, tornar o brasileiro mais rico, mais próspero. Mas, obviamente, você teve erros, né, nesse caminho, não só acertos. Então, se você puder deixar aqui para toda a audiência que assiste a gente, um erro que te marcou, né, ou te marca ainda, e um acerto que foi muito positivo para você chegar onde está hoje. Tem uma piada que fala assim, eu nunca errei. Eu só errei uma vez, quando eu pensei que estava errado. Mas eu acredito que nessa jornada a gente vai tendo muitos erros, né? Eu acho que o principal erro que a gente foi cometendo e que a liderança, geralmente na favela, comete, é as questões políticas. Quando você se apaixona por um herói, né? E aí você se coloca numa posição que por vezes você está estabelecendo o lado. Então eu já fui apaixonado, né? E essa paixão foi uma paixão infiel. Não valeu os R$50. E rápida, né? E rápida. Em que, na verdade, a gente é muito usado, né? E fazem um processo de nos deixar refém daquela condição. Então, quando você consegue se libertar, é muito importante, você só liberta tendo dinheiro. É preciso ter dinheiro para poder se libertar, porque eles utilizam as nossas carências e as carências financeiras para poder nos colocar na condição de refém. É verdade. Eu acredito que o nosso principal acerto é estabelecer nós mesmos como heróis, né? Se você se estabelece como herói e vê os seus desafios como oportunidades, você tem condição de transformar a sua própria vida.
quando eu comecei, eu não estava interessado em mudar o mundo, nem mudar o bairro, nem mudar Paraisópolis. Eu queria me salvar. Então tem muita gente querendo fazer alguma coisa pelo outro e ainda não se salvou. Sim. Então se salva, É verdade. se estrutura, Uhum. faz algo por você mesmo, né? E aí volte para ajudar quem precisa, porque senão é um monte de gente lascada, Querendo que ajudar. fica um monte de lascado junto e que não, nada anda. Então sai do bando, depois volta para tirar mais gente. Eu me inspiro muito na mitologia da caverna de Platão. Eu me sinto assim muitas vezes, quando eu vou falar sobre favela rica, né? Uhum. Então eu tô lá, eu olho, e eu saio, vejo o sol, e vejo as oportunidades lá fora, e eu falo, pessoal, tem um mundo lá fora, nós estamos presos. Nós estamos presos numa gaiola. E aí as pessoas falam, nossa, meu Deus, como assim? Ele está louco. Então, por muitas vezes, eu fico na condição de loucura. Mas, na verdade, eu estou conseguindo enxergar uma realidade que as pessoas ainda não conseguiram enxergar, mas há um despertar e eu estou trabalhando nisso. Eu acredito que a escola que nós vamos construir vai ajudar muita gente a prosperar, a acordar e a ficar rico. Então, em junho, que vai ser o lançamento? 10 de junho. 10 de junho. Primeira vez que eu estou falando. Social, me falar que não. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E uma última provocação, assim, talvez quando você começou ali, você era o G1, né? Você estava dentro da sua comunidade, hoje você está no G10, né? Ou seja, já expandindo, já talvez chegando a todas as principais ou as comunidades do Brasil. Você acha que em algum momento você tem essa ambição, esse sonho também de exportar esse modelo, né? De chegar na América Latina, chegar em outros países? Como é que você vê isso? Sim, isso já está acontecendo. Uhum. Nós temos olhado para as experiências que estão acontecendo no mundo, fazendo inclusive algumas imersões. Então nós estivemos, por exemplo, na Colômbia, lá em Medellín. Então Medellín hoje é uma referência no que diz respeito à transformação social depois de uma situação grande violência. Então você tem uma série de experiências que vale muito a pena. A gente tem olhado para o que está acontecendo, por exemplo, na China, em Shenzhen. Nós fomos para Shenzhen olhar como uma cidade que tinha 30 mil pessoas e de repente explodiu e é hoje uma grande potência financeira. Então nós estamos olhando para bons exemplos e até brincando com eles, né? Olhando as referências, mas brincando. Eu, por exemplo, nós estamos construindo em Paraisópolis um Boulevard de Paris, né? Para tomar um aperol à tarde. Que Boulevard de Paris é esse? De Parisópolis. Né? Porque quando você olha para a estrutura da favela, parece algumas cidades da Europa. Eu já fui, por exemplo, em Zurique. Você vai na cidade velha de Zurique, parece uma favela. Uhum. Quando você vai na França, em alguns lugares, parece uma favela. Só que lá é chique, tem rooftop, restaurante na calçada. E por que na favela não dá para fazer? Então nós estamos fazendo neste momento, já está em funcionamento, o Gastro Favela, que fica dentro do Boulevard de Paris, que é a transformação de toda uma rua em uma viela, que vai ter um samba, uma festa, estimulando o turismo, estimulando essa aproximação desses dois mundos e mostrando que a gente pode viver em paz, em harmonia e ser feliz. Né? Vou mandar depois um happy hour lá. Nós estamos recebendo empresas lá. Tem uma agenda grande. A gente vai marcar assim, ao vivo se comprometer, nós vamos lá conhecer. E ao vivo se comprometendo também o Gilson, que vai se tornar membro aqui, mentor, né? O negócio SA Club também vai estar mais legal. Próximo aqui da nossa comunidade aqui também. Pô, Gilson, muito gentil, muito obrigado. Obrigado, parabéns vocês. por toda a jornada. Vamos marcar essas atualizações, acompanhar mais de perto. Deixe um recado para todo mundo que está nos assistindo, né? Um recado para, acho que principalmente para os jovens, né? Para essa nova geração, empreendedores, né? Enfim, a mensagem tem que chegar para todo mundo de forma igual, mas principalmente para quem ainda está na comunidade, faz parte da comunidade, né? Que quer revolucionar, se transformar, né? Sim. Então o espaço aqui é seu. Acho que a principal mensagem é acredite em você. Acredite que você pode transformar e ressignificar a sua história. Não se prenda pelo aquilo que está faltando. Olhe para aquilo que você tem, brilhe o teu olho e vá trabalhar. Experimenta dar certo, que você vai conseguir tirar uma pontinha e no final o resultado vai ser muito bom. Muito bom. E para seguir para você ou vocês é melhor pelo G10? Você pode ir para a rede social @GilsonRodriguesBR ou @G10Favelas, vai achar facinho lá. Tá bom.
Boa. Combinado. E tem LinkedIn, né? Quem que é empresarial que usa mais LinkedIn, procura Gilson Rodrigues no LinkedIn. Olha, para concluir agora, viu, a gente vai colocar os vídeos aí de você na Bolsa de Nova York, vídeos, né, do G10, enfim, todo o trabalho, quem quiser conhecer mais, toda a produção do Negócio S.A. Gilson, muito obrigado. Obrigado, muito pela obrigado. oportunidade. Valeu, muito obrigado. Incrível. Obrigado, muito obrigado. Conhecer, Obrigado pelo prazer. convite. Um pouco mais desse projeto e muito sucesso, prosperidade. Legal. E orgulho enorme de Enorme ter de Gilsons aqui no Brasil, né? É. Com vocês. mais Muito Gilsons obrigado. por aí. Muito bom. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Negócios S.A. muito especial nessa tarde aqui na BBC News. E a gente se encontra aqui na semana que vem. Uma ótima tarde. Até mais. Tchau.